Evangelho segundo Mateus, para a gente continuar a nossa exposição, capítulo 4. Hoje nós vamos encerrar o capítulo 4, com a graça de Deus. A partir do versículo 12. Do Evangelho segundo Mateus. Ao ouvir que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, na região de Zebulon e Naftali. Isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías 9, 1, 2, né? Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu grande luz, e os que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Caminhando junto ao mar da Galiléia, Jesus viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André. Eles lançavam umas redes ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhes disse: venham comigo e eu lhes farei pescadores de gente, pescadores de homens, né? Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão dele. Eles estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e Jesus os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixaram o barco, seu pai, e o seguiram. Jesus percorria toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, endemoniados, de várias enfermidades e tormentos. Trouxeram-lhe então todos os doentes acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos. E ele os curou. E da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e do outro lado do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Amém? Nós concluímos a nossa exposição na semana passada, no momento que nós chamamos, tecnicamente, de momento probatório, né? Momento em que Jesus foi provado e validado como verdadeiro Messias. Passou pelas águas batismais, se identificando com o seu povo. Ele, não apenas isso, mas também foi tentado no deserto por 40 dias pelo diabo, resistiu o diabo pelo poder da palavra, se sujeitando ao que estava escrito, e aí os anjos do Senhor se apresentaram diante dele e o serviram, deixando muito claro que Deus estava com ele. Agora é o momento que nós chamamos de start. É o início do ministério público de Jesus, onde ele vai começar de maneira efetiva a cumprir o seu chamado, a sua vocação, o seu serviço, o seu ministério, a missão que ele deveria cumprir dentre os homens ou diante dos homens. E mais do que isso, é uma introdução poderosíssima para um dos grandes temas que Mateus aborda para mostrar que Jesus é o Cristo de Deus, é o Messias, é o Rei esperado. E que tema é esse? O reino de Deus, né? Aqui ele chama reino dos céus, porque você sabe, Mateus está escrevendo para judeus e ele prefere a palavra céus do que Deus, porque o judeu não fala o nome de Deus o tempo todo, não fala o nome de Deus em vão. Mas o reino de Deus, o reino dos céus, está chegando, está próximo, está sendo inaugurado. O reino de Deus chegou. E Jesus, no seu momento de inauguração ministerial, ele fala de maneira mais clara, mais objetiva sobre a ideia do reino de Deus entre os homens. Ele está começando isso. Ele está colocando esse tema em evidência. Ele está colocando isso diante dos homens. Mas antes ainda dele falar diretamente do reino, a gente vai ver que mais uma vez
uma das profecias do Antigo Testamento sobre a vinda de Cristo se cumprindo e como ele começou o seu ministério. Versículo 12 diz que ele começa o seu ministério de maneira mais efetiva, né? Quando ele ouve que João Batista foi preso, né? Ao ouvir que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia, versículo 12, né? João foi preso, lá no capítulo 14 conta isso de maneira mais detalhada, lá no capítulo 14 de Mateus, diz que ele foi preso porque ele denunciou o relacionamento inadequado, né, de Herodes com a esposa do seu irmão, né? Ele condena aquele adúltero, aquele governante adúltero, e ele é preso porque ele falou a verdade diante daquele homem. E o texto diz que ele volta para a Galiléia depois que ele ouve isso. E o versículo 13 diz, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira do mar, na região de Zebulon e Naftali. E uma coisa que é muito importante de dizer, entre o versículo 12 e o versículo 13 tem um lapso de tempo, né? Parece que ele ouve que João Batista foi preso, volta para a Galiléia deixando Nazaré de maneira fluida, né? Mas não. Há uma omissão aqui porque Mateus não pode se apegar a outros fatos porque tem um propósito. Ele não quer, na verdade, se apegar a outros fatos porque ele tem um propósito. Mas quando você faz uma análise de Lucas e uma análise de João, que complementa o relato do evangelista Mateus, você vai ver que antes de ir para a Galiléia, no lugar onde seu ministério se desenvolve de maneira mais contundente, o principal lugar onde Jesus desenvolveu o seu ministério é a Galiléia, antes de ir para lá ele passa um tempo na Judéia, pregando na Judéia, fazendo milagres na Judéia e curando na Judéia também. E o que acontece ali? Ele é rejeitado e resistido por aquelas pessoas. Mas isso fica mais claro ainda quando ele parte para Nazaré, está lá em Nazaré, e aí quem diz isso é Lucas, né? Acho que é no capítulo 4 de Lucas, ele está em Nazaré, pregando em Nazaré, no local onde ele cresceu, onde ele nasceu. Ele está pregando, ele está curando, ele está fazendo diversas maravilhas, e há ainda quem exija dele os sinais que ele tinha feito antes em Cafarnaum, e ele diz que um profeta não tem honra, senão na sua própria pátria, na sua casa. E é quando ele é rejeitado por aqueles que o conheciam, viram ele crescer, e agora estão vendo o poder de Deus se manifestando através dele. Quando ele é rejeitado em Nazaré, aí ele vai embora para Galiléia. Ele sai de Nazaré e fala, vou meter o pé, já que vocês não querem, eu vou para Galiléia. E aí o texto diz algo extraordinário, né? No versículo 14, isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, né? Eu já disse aqui, capítulo 9, versículo 1 e 2 do profeta Isaías, né? Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. Olha para mim aqui. Galiléia dos gentios. A Galiléia, parte norte da Palestina, era conhecida pelas suas rotas comerciais. Já que o Mar da Galiléia era um lugar onde havia um mercado pesqueiro muito forte, muito grande, era muito comum que se fizesse muito comércio ali. E tinha uma rota comercial por onde pessoas vinham de todos os lugares para ficarem ali, para fazerem comércio ali, para fazerem de tudo ali. E ela ficou conhecida, mesmo que fosse uma parte, né, um território do povo hebreu, do povo judeu, ela ficou conhecida como Galiléia dos gentios. Por quê? Porque tinha muito gentil lá. A população majoritária era gentílica. O povo que vinha de fora, entrava em Israel por ali, ficava por ali. Era um povo que não era o povo de Deus, mas agora Jesus está entrando por lá. Olha o que ele continua dizendo, Galiléia dos gentios, o povo que vivia em trevas, viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Se você ler o capítulo de Isaías, capítulo 9 lá, ler um pouco mais, você vai ver que ele está falando do menino que haveria de nascer, do príncipe da paz, do Emanuel, do verdadeiro Messias. Ele é essa luz. Jesus é a luz que brilha no meio dos gentios que habitavam na Galiléia. Jesus é essa luz. Agora você está aqui ouvindo o que eu estou falando, o que eu estou pregando,
E você deve estar se perguntando, o que eu tenho a ver com isso? Como que a ideia de Jesus ter ido pregar aos gentios se aplica à minha vida? Eu quero que você me responda uma coisa aqui essa manhã. Você é judeu? Quem aqui é judeu? Levanta a mão. Ninguém aqui é judeu? Ninguém aqui é. Ninguém aqui é descendente de Abraão, etnicamente falando? Você não é do sangue de Abraão? Você não é do povo da aliança do Antigo Testamento? Você não é... Não tem nenhum tio chamado Jacó? Você não é judeu? Não é, né? Eu também não. Nós também somos gentios, irmão. Nós também somos aqueles que compõem o povo fora da aliança. O povo com quem Deus não tinha aliança. O povo que estava fora das promessas. O povo que não tinha parte no pacto que Deus fez com os patriarcas. Você também estava fora, nós estávamos fora. E Jesus chega aqui e diz, agora eu boto vocês dentro. Não é? Se dependesse dos hebreus, se dependesse dos judeus, nós estávamos fora do povo do pacto até hoje. Para eles, nós éramos impuros. Na verdade, quando você olha para o Novo Testamento, né, você vai ver o apóstolo Paulo guerreando, estava conversando isso com o irmão Marcos, né, guerreando para manter a pureza do Evangelho, dizendo que pela cruz Jesus derrubou a barreira que separava grego e judeu. Agora não tem mais grego, agora não tem mais judeu, agora não tem mais homem, agora não tem mais mulher. Somos uma coisa só em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É por isso que eu falo que tem uma necessidade de se aprender a ler Bíblia. Tem a necessidade de se aprender a ler Bíblia. Promessa bíblica ou bênção bíblica não está única e exclusivamente quando você vê uma palavra, expressa, que diz que você vai ganhar alguma coisa na Escritura. Você precisa ler a Escritura e entender. Quando o texto bíblico diz que Jesus vai aos gentios, ele está dizendo que ele veio até nós. Ele nos alcançou. Ele rompeu a barreira étnica, a barreira cultural, veio até mim, veio até você e nos introduziu no povo de Deus. A Bíblia diz que nós não éramos povo, que nós estávamos longe, que nós estávamos afastados, que nós estávamos longe da comunidade da fé e pela fé no Cristo nós fomos introduzidos na família de Deus. Então o que está acontecendo aqui? Mesmo que os hebreus não queiram, Jesus vai até os perdidos fora das cercas de Israel. Ele veio até nós, ele nos alcançou. Isso é uma grande bênção, isso é uma grande dádiva. E como é que Jesus inicia o seu ministério? Para você que um dia quer pregar a palavra de Deus, né? Aprenda com Jesus, né? E não tem nada novo, é um eco, né? Está fazendo um eco de João Batista. E qual é o eco? Arrependam-se. O reino de Deus chegou, está próximo. O reino de Deus se manifestou de maneira efetiva entre os homens. Arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus, o reino de Deus está entre vocês. E aí a gente falou bastante sobre isso quando nós falávamos na pregação de João Batista, mas é válido falar. Não tem outra porta de entrada para o reino de Deus a não ser o genuíno arrependimento, irmão. Hoje nosso tema no discipulado para novos membros, né, foi a depravação da humanidade, a condição de todo ser humano. Não foi, Fabiola? Foi. Falamos sobre isso. E onde que está o grande problema contemporâneo na maioria dos púlpitos? É que todo mundo oferece remédio sem dizer qual é a doença. A doença é que você está perdido, cara. Você está longe de Deus. Todos os males que se manifestam na sua vida ou em torno dela são fruto da queda. O homem está afastado, o homem está perdido, o homem se rebelou contra o Criador e o que nos resta é nos dobrarmos diante dele dizendo, nós nos arrependemos. Nós vimos na mensagem de João Batista, eu te expliquei sobre isso, que o conceito de arrependimento era mudar de direção. Deus chamava o povo no Antigo Testamento a arrependimento dizendo, voltem-se para mim. Então a pergunta que não cala é, para onde você está indo? Qual é a direção que você está tomando? Está caminhando em que direção? Se não for para o Deus Todo-Poderoso, em obediência, devoção e sujeição, você precisa se arrepender. Precisa voltar para Ele. Porque é chegado o reino dos céus. E eu quero que você preste muita atenção sobre isso. Por quê? Porque na semana pós-carnaval, a gente vai entrar no capítulo 5. Você sabe o que é o capítulo 5 do Evangelho segundo Mateus?
Sermão do Monte, amém ou não? E a gente vai precisar entender reino de Deus para interpretar bem o Sermão do Monte. Sermão do Monte não é uma lista de regras para serem obedecidas. Sermão do Monte é uma consequência natural do reino de Deus, o nosso Senhor. É a constituição do reino. É a maneira como o reino funciona. Então Jesus, olha o que está acontecendo. Vem comigo aqui no desenvolvimento da interpretação do texto. Jesus inaugura o reino. O reino de Deus aqui agora, falei isso na exposição de João, falando sobre a pregação de João. O reino de Deus aqui agora é Deus governando a partir dos nossos corações, tá? O que é o reino de Deus aqui agora? É Jesus no seu coração mandando a tua vida. Ou Jesus manda na sua vida através do governo dele a partir do seu coração, ou você ainda é o seu rei. Ou você ainda é o governante da sua vida. Ou ele decide a roupa que você coloca, as palavras que você fala, como você gasta seu dinheiro, a vida que você leva, ou... Isso é reino de Deus. Venha o teu reino, ou seja, venha a tua vontade, o teu governo, a sua direção sobre a minha vida. É isso que Jesus está fazendo. Amém? Quando ele abre a boca para pregar, o texto diz, a partir do versículo 18, que ele vai ter contato com alguns, olha para mim, dos súditos desse reino. Amém? Ele já está pregando faz tempo, tá? Não é exclusividade dos discípulos aqui, não. Ele já está pregando faz tempo, já tem gente se arrependendo, já tem pessoas se tornando súditos do Cristo. Mas aqui é um chamado específico que ensina muita coisa para nós. E o texto diz o seguinte: caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lavavam as redes ao mar, lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Jesus disse: venham comigo e os farei pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e seguiram. Deixa eu te explicar uma coisa aqui. Não é a primeira vez que esses homens estão seguindo Jesus, tá? Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 35 ao versículo 42, diz que André e Pedro já tinham tido um encontro com Cristo. Eles eram discípulos de João Batista. André, muito provavelmente Pedro, João, eles eram discípulos de João Batista. Até que um dia Jesus está passando, eles estão do lado, acho que nesse momento acredita-se, né? Porque omite-se o nome do segundo discípulo no Evangelho segundo João. E toda vez em João que aparece um discípulo que ele não cita o nome, ele está falando dele mesmo, tá? Então a gente acredita que é João ali. Tá André e muito provavelmente João, Jesus está passando e ele diz: eis o Cordeiro de Deus, sigam. Aí eles abandonam João e vão atrás de Jesus. Aí Jesus olha para ele: o que vocês querem? Aí eles perguntaram: onde é que o senhor mora? Aí Jesus leva eles para casa onde ele estava morando, tem 2 dias ali de discipulado com eles. André sai voado da casa de Jesus, vai correndo atrás de Pedro e diz: achamos o Messias. Esse é o primeiro momento deles com Jesus. Só que alguma coisa aconteceu que eles voltaram para a vida normal, eles voltaram a pescar, eles voltaram a viver. Mas agora Jesus está encontrando eles novamente na beira do mar e dizendo: o negócio agora é específico. Venham após mim, que eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Isso é um chamado específico. É o chamado apostólico. Olha que coisa extraordinária. Eu queria que você me respondesse de maneira muito honesta. Jesus tinha condição de fazer tudo sozinho, sim ou não? Sem sombra de dúvida. Sem dúvida alguma. Lembra, eu gosto das falas dele, quando ele fala sobre a sua soberania. Diante de Pilatos, Pilatos diz: cara, tu não vai responder nada não? Não sabe que eu tenho poder para te libertar? Ele olha para Pilatos e fala assim: cara, se eu quisesse. Pedro corta a orelha de Malco, ele: opa! Não precisa cortar a orelha de ninguém, porque se eu quisesse, meu pai mandava uma milícia de anjos. Quem está no controle sou eu. É o que Jesus diz, né? Então o seu Cristo, o meu Cristo é soberano, poderoso, pode fazer tudo o que quer sozinho. Mas ele olha para você e para mim e diz: vamos fazer isso junto. Você está vendo o grande privilégio que você tem? Paulo diz isso em outros termos, né? Paulo diz que nós fomos
tornados participantes da glória de Deus. Extremamente falho, pecador, limitado, problemático, estou aqui pregando para vocês. Olha o tamanho do meu privilégio. Por quê? Porque Deus ainda quer alcançar pessoas através da nossa pregação, do nosso ensino, da nossa vida. Então você foi introduzido no que Deus está fazendo. Você é apóstolo? Não, eu sei que você não é apóstolo. Não tem mais apóstolo igual esse aqui. Tem mais, né? Eles foram chamados para começar algo, e por isso que a gente diz que a igreja é apostólica, né? Para colocar os fundamentos da igreja nos formatos neotestamentários. Só que é um exemplo prático, do mesmo jeito que eles foram chamados para serem participantes do que Deus estava fazendo em Cristo Jesus, nós também o somos. E como que Jesus convence ele agora? Redobre a atenção. Como que Jesus convence Pedro e André? Diz aqui, ó, versículo 20. Eles deixaram imediatamente as redes e seguiram. Como que ele convence esses caras a abandonarem tudo para se envolverem com o que Jesus estava fazendo? Lá no versículo 19, ele diz, venham comigo e eu vou tornar vocês pescadores de homens. O que vocês pescam? O que a gente pesca? Peixe, eu pesco peixe. É? Então vem, eu tenho uma pescaria melhor. Eu tenho uma pescaria mais excelente. Eu tenho uma pescaria mais lucrativa. O que o peixe dá para vocês? Dá dinheiro. E há quem fale erroneamente, né? Que esses homens eram simples, eram homens, né? Humildes ali com condições limitadas. Irmão, em torno do mar da Galileia era peixe que dava dinheiro. Esses caras aqui tem um cafezinho no Bullies, tem um negocinho. Eles tinham um patrimônio, eles tinham negócios, eles tinham recursos. E é como se Jesus estivesse perguntando, a atividade de vocês entrega o que a vocês? A dinheiro, patrimônio, recurso. Então vem, que eu tenho algo melhor. Tem algo maior. Tem algo mais importante. Tenho algo mais lucrativo. Na atividade de vocês ficam ricos. Na atividade que eu estou chamando vocês para participarem, vocês vão tornar os outros ricos. Vocês vão salvar a vida dos outros. Vocês vão ser um canal pelo qual eu vou alcançar os perdidos. E aí eles olham para aquilo, que é pescador de homem. Então eu não quero mais saber de pescar peixe. Isso é um exemplo clássico do que eu e você devemos fazer para honrar o chamado. É só você parar para pensar o que é mais importante, irmão. Sabe o que me traz uma ira? Uma ira, eu fico irado. Eu fico irado. Eu fico irado. Primeiro comigo mesmo, logicamente, depois com os outros. O que é mais importante para a sua vida, irmão? Jesus. Mentiroso! Mentiroso, irmão! Você gasta mais o seu dinheiro com Jesus ou com futilidade? Com a causa do reino ou com futilidade? Você gasta mais tempo conhecendo esse Jesus para transmiti-lo a outros ou na rede social? Você consegue gastar tempo se dedicando à evangelização onde você trabalha e onde você mora? Ou eu estava conversando essa semana com alguém lá no trabalho, eu falei para a pessoa, você não está aqui em primeiro momento para ganhar dinheiro. Júnior viu, né? Júnior viu. A pessoa estava assim do meu lado, falando que ia avacalhar porque queria ir embora. Mas você está aqui para a glória de Deus, cara. O que esse povo vai pensar? O que as testemunhas que sabem que você é crente vão pensar se você começar a passar atestado? Começar não, né? Continuar passando atestado. Cara, você está envolvido com algo muito maior. Nós fomos chamados para nos envolvermos com algo infinitamente mais importante do que a nossa vida, do que as nossas coisas, do que os nossos bens, do que o nosso desejo pessoal. Você foi chamado para se envolver com o que Deus está fazendo no mundo. E aí eu não estou mandando você largar seu emprego, porque Pedro está largando dele. Aqui tem um chamado específico. Aqui é integralidade. Os apóstolos largaram tudo
para andar atrás de Jesus especificamente. Eu não estou mandando você largar seu emprego. Eu não estou falando para você largar seus amigos, sua família, suas coisas, né? Você vai ver, né? Vamos continuar lendo aqui para você entender, ó. Pouco mais adiante, Jesus viu os outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão dele. Eles estavam no barco, na companhia de seu pai. Na companhia de quem? Do papai. Do pai deles, muito provavelmente o dono lá da cooperativa de pesca, né? Consertando as redes. E Jesus os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixaram o barco e seu pai. Nós estamos diante de um exemplo clássico de gente que entendeu o que é seguir Jesus. Um exemplo clássico de gente que entendeu o que é seguir Jesus. E o que é seguir Jesus e se envolver com o que Jesus está fazendo? Abrir mão do que eu tenho que largar. Eu não sei, irmão, por favor, eu não sei o que precisa ou o que você precisa abrir mão, não sei. Aqui a gente vê um largando rede, barco, aí logo tem outro que larga barco e pai. Eu não sei o que você precisa abrir mão para se envolver com o que Deus está fazendo, mas tem que largar um negócio, irmão. Hã? Quem não queria estar em casa descansando agora? Eu queria. Não tá sol não, né? Se tivesse, eu queria ir para a praia. Às vezes eu venho para cá querendo ir para onde? A Ana fala, meu Deus, dia, né? Mas eu estou envolvido com algo maior do que minha praia. Minha pescaria de homem, irmão. Estou pescando homem, estou envolvido com o reino de Deus que está avançando e alcançando outros súditos. Vou falar nessa linguagem para você entender. Jesus introduziu os discípulos na sua empreitada de trazer e chamar súditos para o seu reino. Você está aqui chamando pessoas para o reino de Deus, cara. E sabe quando você vai querer fazer isso de maneira mais... Não, quando eu me aposentar... Quando eu entrar de férias, vou tirar um tempo... Não, porque eu sou muito ocupado no trabalho. Mas se eu tivesse tempo livre... Sabe? Então o que você tem que largar, irmão? Eu quero que você reflita comigo agora. Tem que largar o quê? O que você tem que largar? O que você tem que abrir mão para se envolver com o que Deus está fazendo? Para ir atrás dos perdidos para que eles se tornem súditos do reino de Deus. Sabe? Isso aqui é um exemplo clássico de que não dá para se envolver com o que Deus está fazendo sem abrir mão de alguma coisa. E o que vai nos fazer abrir mão do que a gente precisa abrir mão? Entender a importância das coisas. O que é mais importante? Digo de novo, pescar peixe ou pescar homem? Hã? O que é mais importante? Juntar tesouro na terra ou juntar tesouro no céu? O que é mais importante? Evangelizar ou ir para o trabalho só para ganhar dinheiro? Você entende isso, irmão? Eu vou profetizar sobre a sua vida agora. Brincadeira. Mas eu vou falar algo aqui. Eu espero profundamente que você aprenda a perder, cara. Você aprenda a abrir mão das coisas. Que o Espírito de Deus seja derramado sobre nós agora, nos convencendo da necessidade de que tem algo mais importante do que nossas próprias coisas. Eu espero que os seus peixes, não tem? Eu espero que seus peixes apodreçam. E não é praga, eu não estou rogando praga. É porque quando você vê que suas coisas sendo destruídas, você vai entender o valor delas. Elas são limitadas. Elas são perecíveis. Os relacionamentos frágeis perecem. Os planos frágeis perecem. Os investimentos frágeis perecem. Né? Um dia a gente estava conversando, a gente conversava muito sobre isso. Eu, Noan, Júnior, a gente ficava batendo papo no trabalho. Estava falando sobre investimento, né? Que supostamente um dos investimentos mais seguros, né? É colocar o dinheiro no tesouro direto, né? Tal. Irmão, o país quebra. Aí você está falando, Wesley, duvido que um país igual o Brasil quebra. Como é que o Império Romano quebrou? Em um país desse, cheio de corrupção, cheio de doideira, limitadíssimo, não pode quebrar. Você sabe o que foi o Império Romano? A grandeza, a magnitude daquele império, que não dominou uma parte do mundo, mas praticamente todo mundo antigo conhecido. O governo de Salomão, depois dele, não quebrou. Há quem diga que
Os tesouros que Salomão juntou foi o maior tesouro de todos os tempos. Quebra ou não quebra? Quebra. Eu nunca vi alguém juntar tesouro no céu e perder. Eu nunca vi alguém entregar a vida pela causa do reino de Deus e se arrepender. Eu nunca vi alguém abrir mão das suas próprias coisas e investir no que Deus está fazendo e falar que não valeu a pena. Que o Senhor nos ajude, irmão, a nos envolvermos com o que Deus está fazendo. Eu vou falar aquilo que eu sempre falo aqui de vez em quando, né? Hora ou outra eu estou falando, quero falar de novo. Você vai morrer. Você vai embora daqui, você vai morrer. Você vai morrer. Sua vida é limitada, sua vida é passageira. Um dia eu estava conversando com alguém ímpio, né? E eu estava tentando explicar para ele o que é a vida sem sentido. Estava tentando explicar para ele, né? Eu fiquei olhando assim, um jeito de tentar fazer ele entender o que eu queria dizer, né? Eu falei para ele, cara, a vida é um cigarro. Falei para ele que a vida é um cigarro. Aí ele ficou me olhando assim, eu falei, Se você acende um cigarro, você não precisa nem fumar ele. Deixa ele parado. Você vê que ele não vai sendo consumido de maneira automática, né? Eu falei para ele, cara, a vida é um cigarro. A grande questão é quem é que está fumando ele. Ele está sendo gasto com o quê? Aí, numa linguagem mais nossa, né, eu falei para ele, é tipo um incenso. Você já viu um incenso? E a Bíblia coloca o incenso ali como a adoração do cristão. Eu falei, você já viu um incenso? Eu falei, a mesma coisa. O incenso vai sendo queimado, e o cheiro vai. E a vida cristã é um incenso sendo queimado, irmão. Alguém está recebendo o cheiro da sua vida. Agora ela também pode ser queimada à toa. Você pode queimar toda a sua vida à toa. Jogar toda a sua vida fora. Não vivendo para a glória de Deus, não vivendo de acordo com aquilo que Deus determinou e não se envolvendo com aquilo que Deus está fazendo. E aí, a partir do versículo 23, ele conclui sintetizando o ministério dele na sua tarefa, né, na empreitada de anunciar o reino de Deus. E olha o que ele diz. Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e as enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, epilépticos e paralíticos. E ele os curou. Deixa eu ver um negócio aqui. Acho que é capítulo 12. É capítulo 12 do Evangelho segundo Mateus. Não vou arriscar aqui para não... Deixa eu arriscar. Capítulo 12, a partir do versículo... Não é aqui não. É um outro momento, um outro evangelho, não é Mateus não. Jesus está curando enfermos, irmão. Expulsando demônio, principalmente expulsando demônio, né? Aí os fariseus olham para Jesus e dizem assim, pô, ele expulsa demônios por Beelzebu, pelo príncipe dos demônios. Aí aquela célebre explicação de Jesus sobre reino dividido, né? Ele diz o seguinte, todo reino dividido não subsiste. Se fosse demônio contra demônio, o império das trevas já tinha se dissolvido e tal. Aí ele diz, mas se eu expulso demônios pelo poder do Espírito Santo, o reino de Deus é chegado. Quando Jesus anda pregando, ensinando, expulsando demônios, curando enfermos, ele está dando uma manifestação visível do reino de Deus entre os homens. Ou seja, não tem dúvida de que o reino de Deus chegou. Na pessoa de Jesus, em tudo que Jesus fez, seja pregando, ensinando, ou muitos milagres e sinais na vida dos apóstolos que continuaram aquilo ali, a gente vê de maneira bem clara o reino de Deus sendo estabelecido através da vida deles. E aí olha como é que ele termina. E da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e do outro lado do Jordão, numerosas multidões o seguiam. De toda a Síria, né? Isso aqui, todos esses lugares que nós falamos, compreendem a colônia romana da Síria, né? Toda a Síria
ouve que Jesus está ali fazendo o que está fazendo, e falando o que está falando, ensinando o que está ensinando, e vai até lá. Vai arrependida, vai aceitando o evangelho do reino, e numa palavra mais clara, para que você entenda e nosso raciocínio avance, ele está alcançando seus novos súditos. O que é o avanço do reino de Deus, irmão? O que é o avanço do evangelho? O que é a evangelização? É um chamado para que as pessoas que hoje compõem o império das trevas venham fazer parte do reino do Filho amado de Deus. O reino de Deus ainda está de portas abertas para novos súditos, para novas pessoas que querem se tornar súditas desse reino. Quando a gente for para o Sermão do Monte, você vai ver como que se comporta um súdito desse reino, como um súdito desse reino caminha, como é que a gente age, reage, coisa de quem é do reino de Deus, né? Mas esse momento que nós lemos aqui, nós concluímos no versículo 25. É um chamado para mim e para você. Se alguém não é súdito do reino de Deus, ele é súdito do império das trevas. E você não pode ter paz com isso. Nós não podemos ficar passivos em relação ao fato de que tem um povo lá fora, dominado, governado pelo príncipe desse século, Satanás, o império das trevas, que um dia vai ser destruído. O reino de Deus que começou aqui agora vai ser estabelecido plenamente. Plenamente. Me desculpa, eu preciso, como pastor da igreja, terminar aqui. Eu espero não te ver fazendo campanha política para ninguém. Esse ano eu espero que você não fique pela rede social dizendo que é de esquerda, dizendo que é de direita. Em nome de Jesus. Por favor, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque você já tem um partido, você já tem um governo, você já tem um reino mais excelente do que tudo isso. Wesley, você está falando contra a minha cidadania? Não! Você sabe, toda vez que eu falo sobre isso eu digo, você é cidadão, exerce cidadania, vote em quem quiser e nem me pergunte em quem eu vou votar, que eu não vou falar. Voto é secreto. Na última eleição eu pequei, fiquei falando, né? Agora não vou falar nada. Vai lá e vota, irmão, tem cabeça não? Vai lá e vota, você tem Bíblia, você tem... Vai lá e vota. Ah, deu problema, o problema é teu e nosso também. O problema é de quem votou e quem não votou. Mas graças a Deus que a gente não depende nem de B, nem de C, nem de... Depende de Cristo, irmão. Ele está esperando por um reino que vai ser estabelecido eternamente e vai se sobrepor a todos os reinos. Lembra que nós falávamos da visão de Nabucodonosor, da pedra que é cortada, do cume do monte, que bate na pedra, nos pés da estátua e destrói todos os reinos desse mundo? Todos os reinos serão destruídos e só o de Cristo permanecerá. Graças a Deus que você é um súdito desse reino. Agora vamos trabalhar para colocar mais gente aqui dentro. Vamos seguir os passos de Cristo, os passos dos apóstolos. Vão falar, irmão, que o reino de Deus chegou. Vão falar que o reino de Deus restaura casamentos, que o reino de Deus faz cidadãos melhores, funcionários melhores, filhos melhores. É assim que o reino de Deus vai avançando. É assim que alguém fica impactado. Que isso, cara? Como é que você consegue perdoar alguém que te fez tanto mal? Né? Porque lá no reino do qual eu faço parte, o povo é misericordioso. A gente vai ver isso na próxima semana. É assim que se impacta uma sociedade corrompida, um reino de trevas. É trazendo o reino de luz, o reino de amor, o reino de justiça, o reino de graça, o reino de misericórdia, o reino de bondade, através das nossas vidas. Amém? Que se há alguém aqui no nosso meio, né, se não faz parte do reino de Cristo, do governo de Cristo, pela fé, creia em Cristo Jesus, creia no Senhor Jesus Cristo e venha fazer parte desse reino que começou agora, mas um dia será estabelecido eternamente. Pode se colocar de pé para a gente orar.